Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Como os incentivos fiscais à Sudam e Sudene geram empregos nos municípios. O Senado brasileiro irá deliberar sobre a extensão dos incentivos fiscais para as áreas de atuação das Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia, Sudam, e do Nordeste, a Sudene, conforme o projeto de lei PL 4.416 de 2021, que já recebeu aprovação na Câmara dos Deputados. O texto em questão busca conceder benefícios para atrair empresas e impulsionar o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. Os incentivos vigentes atualmente têm seu término previsto para 31 de dezembro de 2023, mas, caso o projeto seja aprovado pelo Senado, os benefícios serão prorrogados por mais 5 anos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelam que as regiões Norte e Nordeste detêm as maiores proporções de pessoas em situação de pobreza, com índices de 44,9% e 48,7%, respectivamente. O mestre em Direito Tributário, Rodrigo Helfstein, destaca a relevância dos incentivos para o progresso dessas áreas, constituindo-se como um atrativo significativo para empresas, uma vez que as companhias que se estabelecem nas regiões de atuação da Sudam e Sudene podem desfrutar de uma redução fixa de 75% no imposto de renda de pessoa jurídica. E um outro atrativo, tanto da Sudam como da Sudene, que é o reinvestimento de 30% desse imposto de renda pessoa jurídica devido. Ou seja, 30% do que se paga, ele acaba sendo reinvestido em prol da estrutura do empreendimento para modernização, complementações de equipamentos, linha industrial, né? Helfstein esclarece que, para usufruir dos benefícios, as empresas devem estar devidamente instaladas e operando nas regiões em questão, bem como atuar em setores da economia considerados prioritários, tais como turismo, infraestrutura, indústria de transformação, entre outros, de acordo com a legislação aplicável. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, afirma que vai votar a favor da prorrogação dos benefícios. O parlamentar argumenta que a produção nas regiões Norte e Nordeste é mais cara e os incentivos fiscais são um diferencial para atrair empresas. Lá no meu estado a experiência é essa, né? Você incentiva a empresa, ela se instala, gera emprego, gera economia, e essa economia que ela gira na região, né, na cidade, você arrecada na gôndola do supermercado, do shopping, das lojas, etc. Porque deixa de arrecadar naquele primeiro momento, né, para arrecadar num segundo momento, depois que o incentivo fez o efeito. No período de 2013 a 2021, estima-se que, para cada R$1 em renúncia fiscal, foram investidos R$ 7,92 na região. De acordo com dados da Sudene, entre 2013 e 2022, as empresas incentivadas geraram mais de 1,3 milhão de empregos e relataram investimentos na ordem de 294 bilhões de reais em projetos na área de atuação da superintendência. A Receita Federal do Brasil estima que os incentivos na área da Sudam neste ano ultrapassem a marca de 6 bilhões de reais. Em 2023, de janeiro a abril, a Sudene registrou mais de 4,1 bilhões em investimentos. O total investido foi de mais de 22,6 bilhões em 2022. Sudam e Sudene integram o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal e possuem autonomia administrativa e financeira. Vinculadas ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, as autarquias têm como finalidade promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável das áreas em que atuam, além da integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional.
Com sede em Belém, capital do Pará, a atuação da Sudam abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins e parte do Maranhão. Já a Sudene atua em todos os estados da região Nordeste e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Lei Paulo Gustavo. Aprenda como utilizar os recursos do audiovisual. O Ministério da Cultura promoveu nesta última semana treinamentos para que os estados e municípios habilitados na Lei Paulo Gustavo, a LPG, aprendessem como utilizar os recursos do audiovisual. A intenção foi estimular o intercâmbio dos técnicos do Ministério com os gestores de cultura dos entes federados que assinaram o termo de adesão na plataforma Transferigov e que devem receber recursos de fomento à cultura da LPG. Na programação, houve mesas temáticas abrangendo uma variedade de tópicos, incluindo planejamento orçamentário adequado, aspectos iniciais na formulação de editais, modelos de incentivo a atividades culturais e apoio a espaços artísticos, prêmios e bolsas, iniciativas de inclusão e acessibilidade, prestação de contas, entre outros assuntos relevantes. Tendo ocorrido nos dias 9, 10 e 11 de agosto, o seminário se destinou aos gestores públicos de cultura e marcou o ponto de partida para a nova fase do Plano Nacional de Apoio à Execução da Lei. O evento foi de acesso online e aberto ao público em geral, tendo sido transmitido ao vivo para permitir uma ampla participação. Outros recursos estiveram presentes além do seminário, tais como vídeos tutoriais que devem ser disponibilizados nos canais oficiais do Ministério da Cultura e podem servir de base consultiva, já que terão os mesmos temas propostos pela LPG. O primeiro deles, o que é um edital, foi ministrado por Tiago Rocha Leandro, diretor de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios. A publicação está prevista para este mês. Além da rede construída junto aos estados e municípios, com a criação e fortalecimento dos comitês da Lei Paulo Gustavo, uma série de parcerias vai assegurar uma ampla capacitação dos entes nesse estágio de cumprimento da lei. Na linha da formação de fomento à cultura, serão construídas parcerias com universidades públicas, institutos federais, o Sistema S e entidades privadas. A expectativa do MINC é de, nesta segunda etapa, fortalecer ainda mais as relações com as federações, associações e fóruns de secretários. Tiago afirmou que o Ministério quer priorizar a parceria com os comitês Paulo Gustavo, os conselhos de cultura e a sociedade civil, que foram fundamentais para a capilaridade do processo. A primeira fase da LPG bateu um recorde de 98% de adesão espontânea dos municípios e 100% dos estados brasileiros. Na época de inscrições, materiais de orientação, dúvidas frequentes e plantões já eram realizados. Agora, com o cronograma de pagamento chegando ao final, o foco na elaboração dos editais passa a ser maior. Em função de seus resultados positivos, os plantões tira-dúvidas também serão mantidos. Os interessados deverão se inscrever através de um link específico que pode ser acessado em portalconvênios.com. Serão realizados 3 plantões por semana, em períodos alternados do dia e com duração de 2 horas cada. Uma nova rodada ocorreu na sexta-feira, dia 11, com o tema Adequação Orçamentária. O primeiro deles já havia ocorrido na segunda-feira, dia 7, e contou com vários gestores que ainda não sabiam efetivamente o caminho correto para utilizar o recurso. O portal da Lei Paulo Gustavo segue atualizado com materiais de orientação e perguntas frequentes, além do painel de dados para consultar a lista atualizada de recursos pagos. Há ainda modelos base para editais, prêmios e bolsas. No site do Portal Convênios você confere os links para acessar cada um desses recursos. Concurso do MEC 2023. Serão 220 vagas para técnico em assuntos educacionais. O Ministério da Educação, o MEC, anunciou em 8 de agosto, através do Diário Oficial da União, a publicação do edital número 1 de 2023, referente ao concurso público destinado ao preenchimento de vagas no quadro permanente do MEC. Este concurso oferece um total de 220 oportunidades de nível superior para o cargo de técnico em assuntos educacionais. As avaliações objetivas e discursivas estão agendadas para o dia 8 de outubro, com localização em Brasília, no Distrito Federal.
O processo de inscrição para o concurso do MEC estará aberto entre os dias 9 e 28 de agosto através do portal do Sebrasp, a banca organizadora responsável pelo certame. A confirmação da inscrição ocorrerá após o pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 80, exceto para candidatos que busquem a isenção dessa taxa. Ao efetuar a inscrição, é necessário que o candidato forneça o seu número de CPF e envie via plataforma de inscrição uma fotografia individual tirada nos últimos 6 meses anteriores à data de divulgação do edital. A imagem precisa destacar claramente o rosto sem qualquer cobertura e os ombros do candidato. Durante o mesmo período de inscrição, os participantes também têm a opção de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Esse processo é direcionado a indivíduos cadastrados no CAD único, amparados pelos decretos número 6.593 de 2008 e número 11.016 de 2022, ou para aqueles que são doadores de medula óssea em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme estabelecido na Lei nº 13.656 de 2018. Para requerer a isenção da taxa, é preciso enviar documentos comprobatórios conforme as orientações detalhadas no edital do concurso. Caso a solicitação de isenção seja negada, é necessário efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União até o dia 11 de setembro, conforme indicado no edital. A fim de concorrer à vaga de técnico em assuntos educacionais, é necessário que o candidato possua um diploma de graduação em nível superior em qualquer área de formação, concedido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. As 220 vagas estão distribuídas entre ampla concorrência, 165, candidatos com deficiência, 11, e candidatos negros, 44 vagas. A indicação no tipo de vaga deve ser realizada no momento da inscrição, com envio de documentação especificada no edital. O candidato aprovado terá jornada de trabalho de 40 horas semanais e salário no valor de R$ 6.255,90, sendo R$ 2.419,90 como vencimento básico, acrescido de R$ 3.836 referente à gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. Para conferir o edital na íntegra, acesse o link disponível em portalconvênios.com. Programa de Gestão e Desempenho vai impactar na análise das propostas Transferigov. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, publicou a Instrução Normativa número 24 de 2023, que apresenta orientações, critérios e procedimentos a serem observados no âmbito do Programa de Gestão e Desempenho, o PGD, da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. O programa vai impactar na análise das propostas Transferigov e o andamento dos convênios federais. O PGD, estabelecido por meio do Decreto nº 11.072 de 2022, busca promover uma abordagem orientada a resultados na gestão pública. O programa tem como objetivo incentivar a adoção de uma cultura de planejamento institucional e otimizar a utilização dos recursos públicos. A Instrução Normativa 24 de 2023 foi formulada após uma pesquisa abrangente conduzida pela equipe técnica do MGI. A pesquisa considerou análises de evidências apresentadas por diversos órgãos e entidades. O propósito foi desenvolver um conjunto de regras mais moderno e flexível, criado de maneira colaborativa e em consonância com os princípios subjacentes ao PGD. A Instrução Normativa 24 de 2023 representa um passo significativo em direção a uma administração pública mais eficiente, direcionada a resultados tangíveis e a gestão responsável dos recursos públicos. Essa ação reflete o contínuo comprometimento do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos em aprimorar a qualidade dos serviços prestados e cultivar uma cultura organizacional voltada para a excelência e inovação. De acordo com a Instrução Normativa, a autorização para a instituição do PGD deve ser realizada por ato dos ministros e ministras de Estado, dos dirigentes máximos dos órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República e das autoridades máximas das entidades. Segundo o secretário de Gestão e Inovação do MGI, Roberto Poggio, o conjunto de inovações gerará mais dados de monitoramento, proporcionando uma gestão mais transparente e com estímulos à melhoria do gerenciamento de equipes.
A proposta corrige aspectos relativos à movimentação de participantes e regulamenta as regras de teletrabalho. O Programa de Gestão e Desempenho assume uma abordagem centralizada nos planos de entregas de cada unidade organizacional. Esses planos têm a responsabilidade de detalhar as entregas, destinatários e periodicidade das unidades em questão. A implementação do PGD requer que as unidades executoras estejam equipadas com planos de entregas e planos de trabalho, todos integrados a um sistema informatizado para gestão, controle e divulgação transparente de dados. Essas transformações podem ter um impacto direto sobre os gestores de convênios, particularmente em municípios que mantêm convênios, contratos de repasse e parcerias público-privadas com diversas entidades governamentais. No entanto, a eficácia desse novo modelo, em comparação com o sistema anterior, ainda é motivo de debate entre especialistas em gestão de recursos humanos no setor público. O alcance do Programa de Gestão e Desempenho se estende por toda a administração pública, abrangendo não apenas o corpo funcional a nível federal, mas também em âmbito estadual e municipal. Essa abrangência suscita preocupações, especialmente entre os gestores municipais, relacionadas à análise de propostas na plataforma TransfereGov, que representa atualmente um volume considerável de recursos destinados aos municípios. A modalidade do programa e o regime de execução serão definidos conforme o interesse da administração, as entregas da unidade e a necessidade de atendimento ao público. O PGD poderá ser realizado de forma presencial ou em teletrabalho, com regime de execução integral ou parcial. Só poderão ingressar na modalidade teletrabalho aqueles que já tenham cumprido 1 ano de estágio probatório. Além disso, servidores que estão na modalidade presencial não poderão se movimentar para outro órgão diretamente na modalidade teletrabalho. Será necessário cumprir um período de 6 meses no novo órgão na modalidade presencial. O objetivo das medidas é evitar que o teletrabalho promova seleção adversa na distribuição da força de trabalho no setor público. Uma das principais metas do Programa de Gestão e Desempenho é a substituição do controle tradicional de frequência dos servidores públicos federais pelo controle baseado em produtividade e resultados. Como parte desse programa, todos os participantes ficarão dispensados de registrar sua frequência de assiduidade, independentemente da modalidade ou regime de execução de trabalho. Essa medida também traz inovações nos arranjos de trabalho, permitindo a adoção de diferentes formas de execução. Os participantes terão a opção de realizar suas atividades em regime de teletrabalho, seja integral ou parcial, ou de forma presencial. Além disso, os horários de execução das tarefas também ganham flexibilidade. As atividades poderão ser conduzidas de maneira síncrona, como em reuniões, ou assíncrona, especialmente para tarefas que demandam maior concentração. Há o reforço na obrigatoriedade do envio de dados de todas as organizações que instituírem o PGD. Informações sobre o quantitativo de participantes, os planos de entregas e os planos de trabalho de cada organização serão encaminhados ao Comitê Executivo do PGD. Esses dados devem constar no painel de transparência do PGD, que mostrará informações agregadas de cada organização. As informações também serão utilizadas para o monitoramento e avaliação dos programas em cada instituição. Acesse portalconvênios.com para conferir a Instrução Normativa 24 de 2023 na íntegra. Guia completo do piso da enfermagem, repasses e calendário do Governo Federal. O Ministério da Saúde divulgou uma abrangente cartilha sobre o piso salarial nacional destinado aos profissionais de enfermagem em um comunicado emitido na quarta-feira, dia 9. Esta cartilha foi apresentada durante uma reunião do Ministério com a Secretaria de Relações Institucionais, governos estaduais e representantes municipais. No calendário está programado que o primeiro repasse da União para subsidiar o piso nacional da enfermagem em estados e municípios ocorrerá até o próximo dia 21. Este cronograma foi delineado pelo Ministério da Saúde e apresentado aos governos estaduais e municipais. No começo de agosto, servidores federais pertencentes às diversas categorias de enfermagem vinculados ao Ministério da Saúde receberam 3 parcelas do valor adicional correspondentes aos meses de maio, junho e a parcela de julho.
Para garantir o pagamento do piso salarial da enfermagem a todos os profissionais da categoria, o governo federal destinou uma verba de 7,3 bilhões de reais. No dia 9, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, juntamente com representantes de várias áreas do governo federal, das instâncias federativas e de entidades relacionadas ao tema, estabeleceram o cronograma para os repasses. O início do processo de repasse foi condicionado à conclusão de um detalhado levantamento de dados sobre os profissionais de enfermagem que foi realizado em conjunto com estados, municípios e o Distrito Federal. Este levantamento permitiu uma apuração mais precisa dos valores a serem repassados para cada unidade da federação. Os gestores locais forneceram informações através da funcionalidade desenvolvida pelo Ministério da Saúde via Fundo Nacional de Saúde. Além de manter um diálogo aberto com os gestores, o Ministério também promoveu reuniões periódicas com o Fórum Nacional da Enfermagem. Como parte deste compromisso contínuo com o debate amplo e a transparência das informações, foi lançada a cartilha, que pode ser consultada através de link disponibilizado em portalconvênios.com. Em 2023, uma série de avanços está sendo implementada para beneficiar profissionais da saúde, incluindo aqueles ligados ao Ministério da Saúde, estados, municípios e o Distrito Federal. 9 parcelas retroativas ao mês de maio e abrangendo o 13º salário estão sendo destinadas a esses trabalhadores. O Ministério da Saúde seguirá uma programação estabelecida para realizar o pagamento das parcelas até dezembro, culminando assim em 9 etapas ao longo de 2023. O compromisso do governo federal com os profissionais da enfermagem é enfatizado, destacando sua importância e ressaltando a garantia da implementação do piso salarial. Isso se aplica tanto aos profissionais da enfermagem em âmbito federal, estadual e municipal, quanto àqueles que atuam em instituições que atendem pelo menos 60% de seus pacientes por meio do Sistema Único de Saúde. Para o cálculo desse piso salarial, as diretrizes da Advocacia Geral da União são seguidas, considerando o vencimento básico e as gratificações de caráter geral, desde que fixas e permanentes, excluindo aquelas de natureza pessoal. O enfoque metódico para a distribuição dos recursos ausentes e para a supervisão da implementação do piso em escala nacional está sendo adotado. Esse processo se baseia em um grupo de trabalho composto por diferentes pastas ministeriais, como o Ministério da Saúde, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Ministério do Planejamento e Orçamento, Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União. Esse grupo de trabalho opera sob a supervisão dos ministérios que compõem a estrutura da Presidência da República, com coordenação da Casa Civil. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!